Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre conversão. É você que aceita Jesus ou é Jesus que pode aceitar você? Eu, fazendo uma oração, me converto a Deus e aceito Jesus como Senhor? Ou não? É as minhas atitudes que tornam Jesus Senhor na minha vida. Vamos entender melhor como é que funciona isso? Me acompanhe. Bom, antes de começar a conversa, eu gostaria de dizer para você que eu não estou aqui para te ofender. Eu espero que você não se ofenda com nenhuma das minhas palavras, porque minha intenção não é essa. Minha intenção é te alertar. Se caso você estiver incorrendo nessa condição, eu espero que você medite sobre o que é dito e você faça tire suas próprias conclusões a respeito disso tudo. O fato é que nós temos sido levados a crer que fazer uma oração para aceitar Jesus em nosso coração, aceitar Jesus como nosso Senhor, é um ato de conversão. Mas não é isso que mostra o Evangelho e é isso que eu quero mostrar para você. Conversão em nossos dias. Eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi aqui e ver se você acha que é mais ou menos assim. Você vai até uma instituição religiosa cristã qualquer, que você tem afinidade, né? Tem que ter afinidade. Você repete uma oração mágica e então o Espírito Santo entra em você e vai transformar você no que ele quer. Após algum tempo, você toma um banho vestido para todo mundo ver sua decisão. E o que você aprende a esperar depois de tudo isso? Que esse Jesus resolva todos os seus problemas, te fazendo alguém muito feliz e realizado neste mundo, porque no próximo mundo sua entrada já está garantida, e se algo der errado, é apenas falta de fé da sua parte. Não se esqueça disso. Parece ofensivo, mas seja sincero. Não é mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Você é convencido disso. Se você faz parte de um grupo de pessoas que convenceu você disso, você está correndo perigo. É muito arriscado você ficar cego sem querer entender melhor como acontece a conversão na verdadeira igreja. Então, por favor, fique atento ao que eu vou dizer. Na igreja do Messias, os passos eram um pouco diferentes. Existia o arrependimento, a metanoia, a mudança de conduta e a mudança de mente. Esse era o primeiro passo. Tem um vídeo que eu falo sobre arrependimento aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, se você puder, eu espero que você perca mais esse tempo para dar uma olhada nesse vídeo, pode te ajudar. Aí vem a confissão dos pecados. O batismo, que não era um banho de roupa, era uma purificação dos pecados anteriores, era um tratado com Deus de uma consciência limpa a partir de então. A comunhão com os irmãos, que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são os irmãos. Não as minhas palavras, é a palavra do Cristo. O Messias disse que irmão, irmã ou mãe é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, se você está no meio de um grupo de pessoas que não faz a vontade do Pai, você não está no meio de irmãos. Fique esperto. Prática diária dos mandamentos do Messias e do ensino dos apóstolos por ele escolhidos. E era assim que se recebia o Espírito Santo. A partir do momento que você colocava em prática e obedecia os mandamentos, o Espírito Santo poderia ser concedido por Jesus a você. A escolha é dele. É ele que batiza com o Espírito Santo, não são os homens. Aos homens cabe o batismo das águas. Do Espírito Santo, só ele. Isso quem disse foi João Batista, a gente vai ver mais à frente. Busca incessante pela santidade. Santidade, separação. É a separação do que é comum aos moradores deste reino e então prática do que é comum aos moradores do reino de Deus. É uma consagração ao reino de Deus. Para você se tornar cidadão do reino de Deus agora, aqui neste mundo. Então você se comporta neste mundo como se já estivesse morando no reino de Deus. Porque o reino de Deus está no meio de vós, lembra? Ou seja, abandono do pecado, abandono da própria vontade, submissão ao Messias, conforme o ensino dos apóstolos, amor entranhável com os irmãos que fazem a vontade dele e santificação. Existe o amor ao próximo, existe o amor ao adversário, né? Nós somos chamados por Cristo por amar os nossos inimigos. O ágape, a caridade, o fazer o favor, o se estar pronto a auxiliar. Isso a gente faz pelo inimigo. Agora, existe um amor entranhável aqui entre os irmãos. É uma condição diferenciada.
A opção do Espírito habitar na pessoa é uma escolha de Jesus e não da pessoa. E isso conforme a obediência aos seus mandamentos. A gente vai ver isso nas palavras dele. Esse costume que nós vemos em algumas reuniões da pessoa ser chamada lá na frente e repetir uma oração que é dita a ela, isso é uma coisa que se estabeleceu principalmente no início do século XVIII. Final do século No final do século XVIII isso já começou. No início do século XIX isso se intensificou por meio de um homem chamado Charles Finney. Então ele não criou isso, mas ele com certeza intensificou. Muitos atribuem a ele o início disso, mas na verdade a gente encontra antes dele já esse tipo de conduta. Vamos falar algumas passagens que parecem dar respaldo para isso. Tem mais, vamos falar só dessas aqui. Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 9. O irmão Paulo em Romanos diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito bem. Quando Paulo disse isso, a igreja era perseguida pelos judeus. E a igreja também era perseguida pelos romanos. Então, quando Paulo fala isso na carta dele aos romanos, você sair nas ruas, ou sair no meio da sua família, sair no meio dos seus amigos e dizer, para mim, o Jesus que veio, o Yeshua que veio, para mim ele é de fato o Messias. Para mim ele é, ponto final, não vou esperar mais nenhum outro, ele é. Quando você fizesse isso, você se tornava inimigo de todos. Eu não estou dizendo que todos iam querer agredir você ou machucar você. Alguns, sim. Mas a grande maioria, no mínimo, ia odiar você. Eles iam repelir você da presença deles. Então fazer isso naquela época demonstrava sim a fé no Messias. Diferente de hoje. Se você chegar em qualquer lugar e a pessoa fala assim, ó, fala aí para mim aí que Jesus é o Messias. Não, Jesus é o Messias. Então, ora aí que ele é o seu Senhor. Ah, Jesus é meu Senhor. Não é um problema para você, mas naquela época era. Dizer naquela época que Jesus era seu Senhor e confessar diante dos homens que ele era o Messias era um problema. Então é uma situação completamente distinta naquela época. Então você vê que essa passagem, sim, reflete bem a característica de um convertido. Ele vai fazer isso. Quem não era convertido de fato não teria essa coragem. Nem Pedro teve essa coragem antes da conversão dele. Lembra? Ele negou ele 3 vezes. O apóstolo João também diz, na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É a mesma circunstância. A primeira carta de João está sendo falada na mesma época. Era uma época de perseguição. Falar que Jesus era o Messias era o mesmo problema. Então, nesse caso, sim. Se alguém chegasse nesse ponto, é porque ele já tinha ultrapassado os anteriores, que é o que eu falei. O arrependimento, a confissão de pecados, o batismo em água, ele já estava no meio dos irmãos. Ele tinha a coragem que o Espírito Santo dava a ele de confessar na frente de quem quisesse. Jesus, de fato, é o Messias. Yeshua é o Messias. E para isso ele entregava-se à morte. Né? Os irmãos morriam por causa disso. Então você vê que é uma condição completamente diferente de hoje. Colocar esses versos aqui para dizer que o chamado, né, de lá na frente orar para Jesus entrar no coração porque ele é Senhor, é descabido. Né? Então vamos continuar. Em Apocalipse 3:20 ainda diz assim, aí seria Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então isso aí daria respaldo para as pessoas falarem, não, entra aqui na porta, batendo aqui no meu coração, entra no meu coração para fazer morada. Mas na verdade, se você pegar o mesmo capítulo de Apocalipse, no capítulo 3, versos anteriores, você vai ver que ele está chamando a atenção, ele está repreendendo uma igreja. Lendo versículos antes, você vê claramente que ele está repreendendo a igreja de Laodiceia, a qual não está firme em sua conduta de obediência e separação do mundo. O que ele está dizendo é que ele quer entrar ali e ser senhor e mestre sobre eles. Mais que isso, quer ser amigo deles. A exemplo do que disse na ceia com seus discípulos. Essa ideia da ceia, eu vou entrar ali, vou ceiar com vocês, era uma situação semelhante que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Mas os discípulos, os apóstolos, sentavam com ele à mesa e faziam dele senhor e mestre, né? A ponto dele chamá-los de amigos. Então o que Jesus está dizendo aqui para esta igreja é que ele quer entrar, ele está batendo na porta e ele quer entrar, ele quer estar no meio deles e dizer para eles o que eles devem fazer, dizer para eles o que eles devem pensar. E eles não estão deixando, porque eles estão com o coração dividido entre o mundo e o reino de Deus. Para isso que serve essa passagem. Essa é a porta que ele bate para entrar, não é a porta do seu coração na hora que você faz uma oração, meu irmão.
Depois você pega o texto e leia. Vamos continuar? Bom, segundo a Escritura, vamos ver algumas passagens que explicam melhor essa questão. Fazendo uma oração que você é convertido a Jesus, de fato, vamos ver? Jesus em Marcos, capítulo 1 e 15, perdão, no capítulo 1, verso 15, e em Mateus 4, 17, que mostra a mesma situação, é o primeiro momento da pregação do Messias. É quando o Messias, depois de ser tentado ao deserto, ele vai no meio do povo e começa a pregar. Qual é a primeira palavra que sai da boca do Messias? Faça uma oração ao meu Pai? Quando o Messias vai falar com as pessoas, eles dizem, olha, eu sou o Messias. Basta você olhar para mim, crer em mim, que eu sou de fato. Vamos fazer uma oração junto aqui para o meu Pai. E ele vai enviar o Espírito para entrar no seu coração e a partir de agora você está salvo. Jesus falou isso para alguém? Não. Ele falou, arrependa-se. Primeiro passo, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. Os judeus sabiam qual era a vontade de Deus. Os judeus tinham mais, como é que fala, conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham um melhor parecer a respeito da postura do verdadeiro Deus. Então, quando dizia para ele arrependa-se, eles sabiam o que eles estavam fazendo de errado. O coração deles indicava para eles, olha, eu sei que Deus não gosta disso e eu estou fazendo. Eu sei que Deus gosta daquilo e eu não estou fazendo. Então, dizer para eles arrependa-se era fácil de entender, difícil nos dias de hoje, que a maioria das pessoas nem sabem o que Deus quer. Olha o que ele fala. O Espírito é dado a quem ora? Não. Ele condiciona o Espírito aos que obedecem. Em João, capítulo 14, do 21 ao 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E então eu o amarei. Olha a condição. E me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Isso é interessante. Jesus respondeu e disse-lhes, se, condição, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É assim que ele faz morada em você, não é na oração. Então não é quando você pede para ele entrar no seu coração e fazer morada em você que ele vai entrar. É quando você obedece os mandamentos dele. Quando você faz isso, você está chamando a atenção de Deus para você. Deus passa a amá-lo, passa a favorecer você. Nesta hora, Jesus passa a favorecê-lo juntamente com o Pai e ambos vêm morar em você, na figura do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. É completamente diferente. Tudo depende do arrependimento e da obediência. Pedro fala a mesma coisa em Atos, capítulo 5, do 30 ao 32. O Deus de nossos pais... Você lembra em Pentecostes? Na hora que o povo se reúne na frente de Pedro, Pedro começa a pregar e ele começa a falar uma coisa a respeito do Messias para o povo, que eles tinham matado o Messias, né? Esse aí de fato era o Messias, vocês mataram. E o povo ficou perplexo com aquilo e pergunta para Pedro então, o que a gente faz? Né? E agora, né? Caiu a casa, e agora? A gente matou o Messias, o que a gente faz? É dessa passagem que eu estou falando. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Deus fez isso por Jesus. Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A quem Deus dá o Espírito Santo? A quem faz a oração? A quem Deus dá o Espírito Santo? A quem vai lá na frente e repete palavras? Não. A quem obedece. Por meio do quê? O que Deus deu para os israelenses, para eles poderem receber o Espírito Santo? Arrependimento, o poder de se arrependerem, Pedro diz. Aqui, ó. Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, arrependimento, remissão dos pecados e então o Espírito Santo para quem obedecer. Está começando a entender o que é de fato conversão? Vamos continuar? Você lembra da parábola aqui? A gente costuma chamar jovem rico. Não é bem isso, mas não vou entrar no mérito agora. O jovem rico. Jesus impõe obediência e abandona o jovem rico. Vamos lembrar? Mateus 19, do 16 ao 23. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Você vê que ele já ouviu a pregação de que o Messias estava pregando sobre uma vida que era eterna, após esta. Ele já está ciente disso, e ele se preocupou, ele se moveu, ele foi até Jesus. Não é assim como você vai lá na frente? Você vai até Jesus. E ele conversou com Jesus. Ele orou para Jesus, ele falou com Jesus.
E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Como é que você faz para entrar na vida? Oração? Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Olha que interessante que esse jovem, ele, diferente da maioria que vai lá na frente fazer uma oração, ele guardava os mandamentos. O que está faltando? Eu já faço isso, eu sempre fiz isso. O que está me faltando ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Você vê que quando esse rapaz foi falar com Jesus, assim como você, quando vai no meio da reunião lá na frente, ou se levanta no seu lugar para fazer oração, ele foi falar com Jesus, ele foi orar: olha, eu quero fazer parte do reino, eu quero entrar, eu quero isso para mim, eu quero fazer o Senhor de Senhor para mim. Ah, você quer? Então eu vou ser Senhor sobre você. Vai lá e faz isso, isso, isso. Faça isso, isso, isso. No caso dele, vende tudo que tem aos pobres. Você não me quer como Senhor? Então eu sou Senhor sobre você. Estou falando, faz isso. O que o rapaz fez? Se entristeceu porque ele sabia do problema que ele ia ter. Ele não queria abrir mão daquilo. Geralmente isso que acontece. A pessoa vem até o Evangelho, começa a ter contato com o Evangelho, e quando a cruz aparece, quando a vontade de Jesus se estabelece para ele, ele olha para a cruz, ele olha para a vontade de Jesus, se entristece por causa dos problemas que ele vai ter e vai embora, vira as costas. Aí ele cria um Evangelho para ele, né? Ele cria um Evangelho sociável, aceitável, mastigável. Vamos continuar? Olha lá, Jesus condiciona sujeitar-se a ele acima dos laços mais íntimos, incluindo aborrecer familiares. Em Lucas, capítulo 14, verso 26 e 27, você vai encontrar o seguinte texto: se alguém vier a mim e não aborrecer, em grego está misel, tá? Odiar até. Tem algumas traduções que falam odiar. Essa ideia de odiar é desprezar, dar menos valor do que está dando valor a ele. Então, entre Jesus e seus familiares, não é para se apertar Jesus em primeiro lugar. Então, se você vier até Jesus, ele te colocar uma condição, e essa condição vai entristecer o seu familiar, se você não odiar a eles, não misel a eles, se você não aborrecê-los pela vontade de Jesus, você não é digno dele. Quem falou não sou eu, está escrito. Vamos lá? Se alguém vier a mim e não aborrecer ou odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode. Ele está falando aqui, não pode. Foi eu que falei? Ele é bem radical. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, ou seja, me seguindo, para onde eu for você vai, não pode ser meu discípulo. Então adianta eu fazer uma oração para que Jesus entre no meu coração, se eu não faço a vontade dele? Adianta eu fazer uma oração para quando Jesus fala: olha, é isso aqui que a vontade do meu Pai faça, e eu, por receio de machucar os meus familiares, deixar de fazer? E ele vai continuar sendo meu Senhor? Como é que eu chamo ele de Senhor se ele não está sendo? Você está entendendo a questão? Você está vendo como não é tão fácil como você pensa a conversão? É leve depois que você se converte, mas enquanto você está no reino do mundo, olhar para o reino de Deus é difícil. E é por isso que ele fala ainda em outra passagem, que só os violentos se apoderam dela. É por meio da força. Você tem que fazer força para entrar no reino dos céus. Não é como pregam por aí, que você faz então ali a oração, Jesus entra no seu coração e ele faz a obra. Não. Você tem que empregar força. Vamos continuar? Jesus conhece alguém que chama ele de Senhor, mas não obedece seus mandamentos? Será que você lá na frente da igreja, sem obedecer os mandamentos de Jesus, e fazer oração, ele conhece você, ele sabe quem você é? Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é o que você fala quando ora? Quando alguém ora, não é assim que fala? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou anomia em grego. Você que vive como se não tivesse mandamento para seguir. Você que vive sem norma, sem mandamento, sem lei. Então, para você que vive assim, eu não te conheço. Jesus está falando isso claramente. Será que uma pessoa que expulsa demônios, que prega o evangelho, que faz todas essas coisas que essa pessoa está relatando, lá no juízo vai estar acontecendo isso? Será que ele não entrou lá na igreja e pediu para que Jesus entrasse no coração dele? Possivelmente, muitos talvez. Mas se ele não obedece os mandamentos, Jesus não conhece, não sabe nem quem é. Imagina essa pessoa ter dedicado a vida dela a expulsar demônios, a pregar o evangelho, a fazer tudo isso, mas ele abre mão de mandamentos de Jesus. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço porque isso aqui é difícil de eu fazer. Ah, isso aqui eu não vou fazer. Ele fica nesse jogo, ele vai chegar naquele dia e vai ouvir isso de Jesus. Você acha que Jesus vai estar lá choramingando, chorando, ah, tristinho, ah, que pena. Olha, eu vi lá o seu esforço, mas faltou. Não, ele vai claramente dizer, não vos conheço. Esse é o Jesus da Bíblia, não sou eu que inventei. Quando eu nasci já existia, está aqui. Esse é o verdadeiro Messias. Você tem que prestar atenção nele. Ignora o falso. Presta atenção no verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias não te conhece se você não obedece. Presta atenção. Vamos lá, vamos continuar a conversa. E o batismo? Não é conversão? Então se eu entro na igreja, faço lá minha oração, aceito Jesus no meu coração, passo um tempo e me batizo. Aí eu me converti. Então o batismo é conversão. Vamos ver se é. Mateus 3, 5 a 12. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora eu estou falando de João Batista, né? Jesus disse para os fariseus, e eu pergunto para você, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Então vamos lá. João Batista, que Deus enviou para batizar o povo, disse o seguinte: e vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Alguém disse para esses homens que ser batizado salvava. Não é isso que disseram para você, talvez? Você batizou, então você está salvo. Você batizou, agora você está na igreja. Você batizou, já era. Seus pecados estão limpos. Não é isso que dizem? Disseram para eles também. Eles foram lá para ser batizados por João Batista, acreditando que ia acontecer a mesma coisa com eles. Olha o que João Batista diz para eles. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ah, então você quer ser batizado? Você quer ser limpo dos pecados anteriores? Qual a primeira coisa? Arrependa-se. Primeiro, você se arrepende, muda a sua conduta, produz frutos. O João Batista está falando o seguinte, a Deus, os frutos, ou seja, o resultado do seu arrependimento. Você se arrependeu? Mostra. Tem que ser visível. Não pense você que vinha aqui tomar um banho comigo, vai salvar você da condenação futura. Você está entendendo o perigo que corre quem não pensa ou não percebe isso? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu também falo o seguinte, não presume você porque você é evangélico, porque você é cristão, porque você participa de uma igreja, não presuma que por isso você está salvo, porque mesmo dessas pedras, Deus pode fazer filhos para a igreja. Para a igreja do mundo, claro. Ele ainda fala assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em suas mãos tem a pá. Quem tem a pá? O Messias. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vídeo do arrependimento eu falo a respeito da questão da palha. Dá uma olhada lá que você vai entender melhor essa passagem. Ou seja, o batismo não é um ato de conversão, mas um ato de limpeza dos pecados anteriores antes do arrependimento. Antes do seu arrependimento, ou da sua mudança de conduta, o que você fez na sua vida, Deus vai ignorar por meio desse tratado que ele estabeleceu por João Batista, que é o batismo nas águas. É um arrependimento. Você está arrependido? Então você se batiza nas águas. Os homens fazem isso, Jesus não. Ele faz o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem condições, por meio do Pai, por meio do Espírito, avaliar corações e mentes. Os homens não. Por isso que o batismo nas águas, às vezes você faz com uma pessoa e essa pessoa não se converte de fato. Porque você não tem como saber, você só avalia o que ela fala.
você tem um vislumbre a respeito do arrependimento dela. Então, esse batismo das águas os homens fazem. Jesus nunca batizou ninguém na água, quem fazia isso eram os seus apóstolos. Ele próprio batiza com o Espírito Santo, que é dado a quem obedece. Vamos continuar. Pedro ainda fala disso em Atos, capítulo 2, verso 36 a 39. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro. O que Pedro disse? Faça uma oração? O que Pedro falou? Vem até aqui na frente e faça uma oração para Jesus entrar no seu coração? Não, o apóstolo Pedro não falaria isso. Alguém pode ter dito isso para você e, infelizmente, você pode estar ensinando isso para outras pessoas. Pedro não falou isso. Pedro falou: arrependa-se. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olha a sequência. Para perdão dos pecados, para que os pecados sejam esquecidos. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Veja que a condição é arrependimento. Então, eu andei minha vida inteira, mesmo ouvindo falar de Deus, mesmo ouvindo falar de Jesus, mesmo participando de algumas instituições religiosas, você ouve falar de Deus, tem uma ideia, vai lá na frente, faz a sua oração, a partir de agora Jesus vai entrar na sua vida, vai trazer melhoras, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você começa a conviver com esse tipo de divindade, que é um ídolo, né? Idolatria. Tem um vídeo meu, eu vou deixar no link também, Idolatria Cristã, dá uma olhada. E você cria esse ídolo para você, esse Deus que te atende. Meu amigo, olha o perigo que eu estava por não entender essas coisas. Na verdade, o que eu preciso é de arrependimento, é olhar para a minha vida segundo as palavras do Messias e abandonar tudo aquilo que ele diz que tem que ser abandonado. E começar a abraçar tudo aquilo que ele fala que tem que fazer parte da minha vida. Segundo o ensino dele e dos seus apóstolos escolhidos. É aí sim que eu estou me arrependendo. Segundo passo, batismo. Para que eu firme diante do Pai uma aliança com ele para que seja o quê? Esquecidos os meus pecados anteriores. A partir disso, se eu for obediente, se for verdadeiro o meu coração, o Messias é que me escolhe. Entendeu a diferença? Ele escolhe e me presenteia com o Espírito do Pai. Nessa hora sim, começa a haver uma edificação. E tudo aquilo que era impossível para mim alcançar, se torna possível. Todos aqueles pecados que eu tinha dificuldade, porque era impossível a mim, não é possível ao Pai. Mas por quê? Porque os pecados que eram possíveis eu mostrei para ele que eu não queria. Isso é a conversão de alguém. Eu espero que você medite sobre isso, não se ofenda com as minhas palavras, investigue o texto bíblico, principalmente a palavra do Messias e dos seus apóstolos, e verifique se eu estou falando alguma mentira para você. Você não vai encontrar nenhum irmão daquela época fazendo oração para receber Jesus no coração. Isso não existe, meu irmão. Se você fez, você não pecou, você não fez mal nenhum. Mas converta-se. Converta-se dos seus pecados. Reflita, medite sobre as palavras do Messias, os mandamentos que ele te deixou e obedeça-lhe. Arrisca. Abandone. Sua família vai ficar chateada com você, seus amigos vão ficar chateados com você, não importa. Ele falou que se você não estiver disposto a isso, você não é digno dele. Palavras dele, não minha. Agora, se você achar que não é isso, que não é, isso é exagero, não é bem assim, você acha que Jesus não vai me querer bem ou feliz, você está se colocando em risco de ouvir dele lá naquele dia. Nunca vos conheci, vós que andais como se não tivesse mandamento para seguir. Vós que andais como se as minhas palavras não dissessem nada para você. Tá bem? Cuidado. Acorda você que dorme. Paz na sua vida. Não esquece de visitar os links que eu deixei aqui. E se você achou útil o vídeo, passe para alguém. Eu sei que ficou um pouco demorado, mas eu queria ter lido os textos, porque eu sei que eu vou falar com pessoas que têm o texto embaixo do braço e eu quero que eles leiam com calma isso que eu falei, tá bem? Volta o vídeo aí. Eu vou colocar na edição as passagens que eu citei aqui, você medita nelas com calma, leia o capítulo inteiro se for o caso, leia o livro inteiro se for o caso, mas tire suas conclusões a respeito do que é certo e errado, tá bem? Paz na sua casa, meu irmão. Boa sorte para você.